Olá, pessoas lindas e abençoadas, que a paz do Senhor Jesus esteja aí no seu coração. Hoje, mais uma vez, falando o que eu aprendi com este filme, eu quero falar de um filme muito impactante, muito emocionante, chamado Ressurreição. Do que trata este filme? Podia ser sobre qualquer tipo de ressurreição, mas sim, este filme fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Esse filme ele é baseado num trecho da Bíblia, eu acredito, apesar de não ser um filme feito por cristãos, eu acredito que quem escreveu esse filme, o roteiro deste filme, quem dirigiu este filme, pensou neste trecho da palavra de Deus que eu vou ler agora com vocês. O texto está em Lucas, capítulo 24, no versículo 2 em diante. Fala assim: E encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestidos resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aqui, esse trecho do Evangelho de Lucas está falando sobre a ressurreição de Jesus, quando algumas mulheres seguidoras de Jesus foram ali ao sepulcro para fazer, ver o corpo como estava, enfim. Eles tinham todo um ritual com o corpo. E quando elas chegaram lá, elas viram que o corpo de Jesus não estava ali. E ali 2 anjos apareceram a elas e falaram: Olha, por que você está procurando? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Por que estão procurando ele entre os mortos? Então essa frase é vamos dizer assim, o tema deste filme Ressurreição. E do que trata este filme? Fala sobre a vida de Jesus? Não, ele fala sobre a vida de um tribuno, sobre um evento da vida de um tribuno chamado Clávius. E o que é um tribuno? Vamos explicar isso primeiro. Um tribuno era um oficial do exército romano, mais ou menos como um tenente do nosso exército atual, do nosso exército brasileiro, mais ou menos, numa pequena comparação. Então esse tribuno, ele tinha um cargo alto, como um oficial no exército romano. E quando ele chega ali, voltando de uma das batalhas, quando ele chega em Jerusalém, Pilatos, que era o governador da Judéia, o chama e fala: Olha, eu estou com um problema aqui e eu preciso que você resolva para mim. E ele fala: Olha, foi crucificado aí um jovem nazareno e os seus seguidores, obviamente, podem ficar revoltados com isso, então eu quero que você dê uma atenção especial a isso. Ele acabou de ser crucificado, vai lá, veja se ele morreu e veja se ele vai ficar no sepulcro, coloca no sepulcro certinho, coloca uma pedra lá com o meu selo, para que ninguém venha violar esse sepulcro. E o Clávius, ele vai, presencia ali a morte de Jesus. Então ele vê que o corpo foi sepultado, Tá tudo certo para ele e ele volta, vai lá e fala para Pilatos que tá tudo certo, que o corpo foi sepultado, tá tudo bem. Mas Pilatos fala para ele assim, conversando com ele, ali os dois num bate-papo informal, e ele fala assim para Pilatos: Olha, eu gostaria futuramente de ir para Roma, de ter um cargo político, talvez em Roma. E ali eu puder ter minha aposentadoria, ter a minha família, criar meus filhos e ter paz. Porque eu quero paz na minha vida. Estou cansado de tantas guerras. Preciso de paz. E aí Pilatos olha para ele e fala: Quem sabe futuramente você consiga, Se você, se você obedecer às ordens que precisam ser seguidas, não é? E ele vai embora, descansar, tranquilo. Outro dia, Pilatos o chama e fala: Olha, é o seguinte, vai lá, porque os sacerdotes da época, no caso Caifás, que era o sumo sacerdote da época, tá preocupado porque estão falando aí que esse nazareno iria ressuscitar. Então vai lá, coloca sentinelas no túmulo, vê se está tudo bem certinho, porque pode ser que os seus seguidores roubem o corpo dele e depois venham dizer que ele ressuscitou, porque ele apregoava a sua ressurreição. E ele vai lá, vê, confere tudo no túmulo, coloca guardas ali de vigia,
e deixa tudo certo. E vai para sua casa descansar, tirar a sua folga. Pois no outro dia ele mal acaba, passando ali, né, uns dias, ele mal acaba de acordar, já tem um recado. Pilatos está muito bravo, chamando, pedindo que ele venha à presença de Pilatos. E quando ele chega lá, Pilatos dá uma bronca, fala: você não sabe o que aconteceu. O corpo do tal Nazareno sumiu. Aí já está ali os sacerdotes, alguns membros ali do sacerdócio do Sinédrio judeu, que era a cúpula, né, religiosa dos judeus, e eles estão muito bravos, estão falando: olha, sumiu o corpo do Nazareno. Estão falando agora, os discípulos falam que ele ressuscitou, mas na verdade os guardas falaram que eles foram ameaçados e o corpo dele foi roubado. E aí começa a saga do Clávius, porque Pilatos fala para ele: você tem que achar o corpo deste homem, porque o imperador tá para vir fazer uma visita aqui na Judéia. Ele vai vir aqui em Jerusalém, e se tiver um tumulto falando que tem um homem aí que ressuscitou, uma confusão, isso aí pode virar uma rebelião, uma confusão aqui, e a gente vai ficar mal aí com o Sinédrio, né, que era a cúpula, a alta cúpula dos judeus, e vai dar uma confusão e vai, tipo, queimar o meu filme como governador. Então você acerta essa situação, hein, Clávius? E o Clávius, então, recebe essa missão de procurar o corpo de Jesus. E aí ele vai procurar mesmo. E tem, lógico, o filme tem cenas chocantes, porque é um filme bem realista. E a gente sabe que naquela época, se hoje já é complicado você procurar cadáveres, imagine naquela época. Então, ele tem que procurar, ele viola alguns túmulos dos hebreus, e ele tem que encontrar, e ele tem um ajudante ali, um rapazinho, que é o seu pupilo, e ele tem que procurar encontrar o corpo de Jesus de qualquer jeito. Só que ele não sabe nem por onde começar. Então alguém fala assim para ele: olha, veja pelos seus discípulos, vai atrás dos seus seguidores. E se alguém ouvir aí, ó, ressuscitou, que ele ressuscitou, alguma palavra, algum comentário, traz aqui e eu vou interrogar. Então ele começa por aí, fazendo um interrogatório com algumas pessoas. E aí segue toda essa saga do filme, enfim, toda uma luta para ele tentar encontrar o corpo de Jesus. E ele encontra o corpo de Jesus, mas não só o corpo de Jesus. Ele tem um encontro maravilhoso. Assista esse filme. Como eu falei, tem algumas cenas chocantes, porque realmente a crucificação de Jesus não é algo fácil, mas tem algo maravilhoso ali. O filme, enfim, toda essa história da ressurreição e toda essa história do Clávius, né, encontrando, é linda. Então, a mensagem do filme, no geral, já é maravilhosa, mas nós sempre podemos ir além quando assistimos um filme. E neste filme, além de toda essa história linda, que é a história da ressurreição de Jesus Cristo e do encontro de um homem totalmente incrédulo com ele, é lindo. É maravilhoso. Eu nem tô dando spoiler aqui, tá, gente? Pode assistir, que isso que eu tô falando não vai interferir na sua surpresa, nas suas emoções com o filme. Assista, que vale muito a pena. Mas eu tirei 3 lições aí deste filme, além da história principal, que eu acho muito interessante. E quais são? São histórias secundárias que se passam ali, mas que dão lições maravilhosas para nós. A primeira lição que eu tirei deste filme como eu falei, são lições que ficam nas entrelinhas. E a primeira delas é no comecinho, tipo quase a segunda cena do filme, tá? Porque a primeira cena do filme é o Clávius contando a sua história, né? Ele é o narrador da história. Mas a segunda cena do filme é quando o Clávius está chegando com o seu pelotão, com o seu batalhão, está entrando em Jerusalém, e eles são recebidos ali a pedradas com um grupo de rebeldes ali querendo afrontá-los, querendo matar alguns soldados, né, romanos. Então está tendo ali uma briga dos soldados do Clávius com um grupo de rebeldes. E ali eles conseguem capturar os soldados, né, com as suas estratégias, conseguem capturar esse grupo de rebeldes, matar alguns e capturam o líder deste grupo. E olha só quem é o líder do grupo de rebeldes judeus que estão ali. O nome dele é Barrabás. Você já deve ter ouvido falar deste nome, não é? Quem foi Barrabás? Barrabás foi o homem que já era um homicida,
ele era um assaltante, ele tinha matado soldados romanos e ele estava sendo sentenciado, estava preso, iria ser sentenciado à morte. Mas, como era a época da Páscoa, era costume do governador romano libertar um prisioneiro. E na questão foi colocado Barrabás e Jesus Cristo. E o povo escolheu quem eles queriam que fosse libertado. E o povo gritou Barrabás. Então Barrabás ele foi liberto algumas horas antes de Jesus morrer. E no filme, lógico, a Bíblia não conta o que aconteceu com Barrabás. Mas no filme, o roteirista ali colocou com uma liberdade poética o que teria acontecido com Barrabás. E talvez isso tenha acontecido mesmo. Porque ele mostra que Barrabás voltou a fazer aquilo que ele fazia de melhor, não vamos dizer assim, né? Ou melhor, o que ele fazia de pior, que era ser assaltante, homicida, rebelde. E ali mostra ele voltando, poucas horas depois de ser liberto, fazendo aquilo que ele já estava acostumado a fazer, que era afrontar o exército romano, que era machucar pessoas. E nessa ocasião, Barrabás é preso e aí não tem mais uma segunda chance. Então a primeira lição que a gente aprende com este filme, nas entrelinhas, é que muitas vezes Deus nos dá uma segunda chance. No caso, Barrabás foi literal. Jesus morreu no lugar dele para que ele fosse liberto. Jesus morreu por nós também, para que a gente fosse livre, espiritualmente falando. No caso de Barrabás foi literal, mas ele não aproveitou essa segunda chance. Ele jogou no lixo essa chance que ele teve, voltando a fazer o que ele fazia de pior. Muitas vezes nós fazemos isso. Deus nos dá segundas chances, Deus nos dá segundas oportunidades para que a gente possa melhorar na nossa vida e nós jogamos fora. E continuamos vivendo aquela velha vida problemática, cheia de situações ruins, mas porque nós não aproveitamos as chances que Deus nos dá. E ali nós aprendemos com Barrabás, que ele não aproveitou a chance que Jesus lhe deu e ele voltou a fazer tudo errado e, é lógico, levou a pior. Será que nós não temos feito isso também? Então essa é a primeira lição que a gente aprende com esse filme. A segunda é na hora que o Clávius está interrogando as testemunhas, as supostas testemunhas. Uma das primeiras que ele interroga é uma senhorinha, uma idosa, ela é cega. E ele fala assim, olha, senhora, claro, né, que a senhora não viu Jesus, óbvio, mas a senhora ouviu de alguém que ele ressuscitou. Ela falou, ouvi mesmo. Todos estão falando que ele ressuscitou. Seus discípulos estão falando que ele ressuscitou. Ele fala assim, e por que a senhora acha que isso aconteceu? Ela fala, porque se você tivesse o conhecido como eu conheci, você também iria saber disso. Se ele tivesse tocado em você, dado um abraço como ele deu em mim, você também teria certeza disso. E aí ele fala assim, e aonde eu posso achar os discípulos dele? Ela fala, tarde demais, amigo. Agora ele tem muitos discípulos, porque a semente que ele plantou já está se espalhando, já se espalhou. Essa notícia você vai ouvir de muita gente, porque essa notícia de que ele está vivo já se espalhou. Então essa senhorinha, ela também me deu uma lição muito interessante neste filme. Ela não é o personagem principal, mas ela me deu uma lição importante. Primeiro, ela continuava cega. Isso quer dizer que Jesus não a curou, apesar de fazer muitos milagres e curar muitos cegos na época em que esteve aqui, em carne e osso. Ele fez muitos milagres, mas com ela ele não fez. Mas mesmo assim, ela continuava crendo nele e o seguindo. Porque ela não estava interessada no que ele poderia fazer. Para a vida dela pessoal, para seus interesses pessoais, para sua vida física. Mas ela estava interessada no que ele poderia fazer na sua vida espiritual. Ela não seguia, não o amava pelo que as suas mãos poderiam oferecer, mas pela pessoa que ele era. Assim devemos ser nós também. Muitas vezes nós vamos atrás de Deus quando a situação aperta, quando estamos com problemas financeiros, quando a família está se desestruturando, quando a saúde está um caos. Aí nós vamos atrás de Deus, de Jesus. Mas não é assim. Nós não devemos ir atrás de Deus por aquilo que Ele pode nos oferecer, mas pela pessoa que Ele é, pelo exemplo que Ele é. Jesus é um exemplo de vida para nós e nós devemos ir atrás dele pelo seu exemplo de vida, pelas lições que Ele nos deu. E pela pessoa maravilhosa que ele é. Então essa é a segunda lição que eu aprendo neste filme. E a terceira é quando Maria Madalena vai ser entrevistada, ou melhor, interrogada pelo Clávius. Então ele vai lá, pega atrás da Maria Madalena e não é
com muito jeito, né, que ele fala com ela de maneira bruta, e ela fica firme e forte. E ele fala assim para ela: eu sei que você o seguia, e vamos fazer um trato? Se você entregar quem são os nomes, os discípulos que o seguiam de perto, o nome desses discípulos, eu liberto você. Você vai sair daqui livre. E a resposta de Maria Madalena é: você não pode me libertar, porque eu já sou livre. Jesus já me libertou. Eu já sou livre. E essa é uma lição maravilhosa, porque a prisão, a maior prisão que um ser humano pode enfrentar, não é aquela que está atrás de muros, de grades, de soldados. Não, essa aí é uma prisão ruim, mas ela só é física. A pior prisão que um ser humano enfrenta é a prisão espiritual e emocional. E Maria Madalena era uma mulher que estava presa, espiritualmente e emocionalmente, mas ela foi livre. E a partir do momento que você é livre, espiritualmente e emocionalmente, nunca mais você vai ser preso. E não importa o que aconteça na sua vida aqui, mas nunca mais você vai ser preso. Porque a Bíblia também fala que se Jesus nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. E Maria Madalena entendeu esse recado. A convivência dela com Jesus mostrou que ela era verdadeiramente livre. Por isso que ela falou para o Clávios, para aquele homem que estava intimidando. Não é um homem que falou: olha, eu tenho poder para te matar se você não colaborar comigo. E ela fala: eu já sou livre. Você não pode me libertar. Você não tem poder sobre mim para me fazer presa ou livre. Então essas são 3 lições que este filme me passou. Lições secundárias. Claro que tem muito mais coisas que esse filme nos passa. Então eu deixo para você, assista esse filme, Ressurreição. É um filme maravilhoso, com certeza vai abençoar a sua vida, como abençoou a minha. Se você assistiu esse vídeo até aqui, gostou deste vídeo, deixe o seu like aí. Eu vou deixar mais alguns títulos de filmes na descrição deste vídeo. Assista. E se você quiser que eu fale sobre algum filme que você se interessou, que você aprendeu alguma lição, deixe no comentário que eu vou estar falando sobre o filme que você gostou. Que Deus abençoe, que você nunca se esqueça. Não procure, como Clávios ele procurava entre os mortos aquele que está vivo. Não procure coisas mortas para a sua vida. Procure Jesus, ele está vivo, ele quer te abençoar. Ele ama você, ele morreu e ressuscitou para que você tivesse uma vida feliz, uma vida abençoada. Que Deus te abençoe. Um beijão no teu coração. Fica com Deus.